capítulo de número 3 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo de número 1. Eu estava com 3 mensagens para trazer aqui nesta noite, mas eu pensando em uma para pregar, mas o Espírito de Deus falou ao meu coração quando o pastor Fernando fez a leitura a respeito dos candidatos ao batismo. As águas foram batizadas hoje. Aí eu abri bem em cima do texto aonde nós vamos pregar. Os irmãos vão olhando que quando você abre o capítulo 3 de Atos, você consegue ver o texto e o versículo que o pastor leu. Glória a Deus. E quando ele leu esse texto, Deus confirmou que eu vou pregar. Glória a Deus. Amém? Amém? Eu já tinha até separado aqui com o fio da Bíblia e deu tudo certo. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo 1. Você procurando, eu quero louvar a Deus por estar aqui nessa noite mais uma vez, para trazer a palavra de Deus ao seu coração. Eu creio que ninguém vai sair daqui sem receber uma porção da palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Fernando, esse amigo, esse companheiro, esse homem tão carinhoso que Deus tem levantado. Eu sou muito de observar e eu vejo aí como ele trata tão bem os irmãos que chegam na sua direção. Ele abraça, ele beija, ele conversa. Deus continue, pastor, lhe usando assim, nesta forma carinhosa, humilde. Deus continue lhe abençoando. Deus me deu um amigo aqui em Distrito Federal, que foi o pastor Fernando, seus filhos, pastor Caleb, presbítero Fernando, que louvou a Deus com tanta veemência aqui, chega o suor que pingava na barba, e eu me lembrei daquele líder dos 300, quando pingava, viu? Só que aquele era desviado, né? O senhor é crente. Glória a Deus. Olhando para ele, eu lembrei, como é que era o nome dele? Oh, meu Deus, todo mundo sabe aqui. Jesus. Eu sei que eu me lembrei. É de um filme aí, pastor, de um filme aí. O camarada derrubou um exército inimigo aí, grande aí. Ele tem um cara que derruba o exército do inimigo mesmo, louvando e adorando o nome do Senhor. Louvo a Deus pela vida dele, por ter me buscado lá e deslocado até aqui. E Deus continue te abençoando, Fernando, te usando na terra, em nome de Jesus. Pastor Caleb, Deus abençoe. E toda a família aqui, Betel, Igreja Presbiteriana Betel, que Deus abençoe poderosamente todos vocês. Quando eu chego aqui, eu sou renovado com a alegria de todos os irmãos reunidos aqui, glorificando e exaltando a Jesus. Eu, em vez de eu trazer uma palavra, é os irmãos que trazem uma palavra ao meu coração. Glória a Deus. Eu só complemento com alguma coisa que Deus não está. Mas, meus irmãos, quantos acharam o texto Atos dos Apóstolos, capítulo 3? Digam amém. Amém. Diz assim a santa palavra: ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9, e estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo, o qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: diga assim comigo, igreja, olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse, diga comigo, então Pedro disse: eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo,
Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando pela mão direita, o levantou e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E saltando, ele se pôs em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Digam comigo assim: e entrou com eles no templo, saltando, dando glória a Deus. E quem diz amém por esta palavra? Glória a Deus. Queridos, todos nós que chegamos aqui nesta noite, chegamos para ouvir uma palavra de Deus. Todos nós que saímos de nossas casas, saímos para juntos rodearmos a mesa do Senhor Jesus Cristo, a mesa da Santa Ceia do Senhor, o maior culto da igreja, a maior celebração da igreja. É bem verdade que o culto de Santa Ceia do Senhor é mais importante do que qualquer congresso, é mais importante do que qualquer festa, é mais importante do que qualquer evento dentro da igreja. O culto de Santa Ceia do Senhor relembra a morte de Cristo. E ao mesmo tempo que relembra a morte de Cristo, mostra que este Cristo não continua morto, mas que este Cristo ressuscitou e está vivo em nosso meio. Então esse culto é um culto glorioso, é um culto tremendo, é um culto onde estamos reunidos para ouvir a voz de Deus e logo após ceiar também com Ele. Então você é privilegiado se você vem a primeira vez nesta igreja e justamente em um culto de Santa Ceia, você está sendo privilegiado por Deus para receber algo glorioso e tremendo através da palavra do Senhor. Meus irmãos, quando eu abro a Bíblia, aqui no capítulo de número 1 do livro de Atos dos Apóstolos, este livro é um livro tremendo, é um livro glorioso. Alguns estudiosos, eruditos, biblistas, quando estudam sobre o livro de Atos dos Apóstolos, eles não chamam este livro de Atos dos Apóstolos, eles chamam este livro de Atos do Espírito Santo, porque no livro de Atos o Espírito Santo é derramado de uma forma gloriosa, de uma forma tremenda, de uma forma veemente, de uma forma impetuosa sobre a igreja. O Espírito de Deus levanta 12 homens, mais 120 pessoas cheias dele. E essas pessoas cheias do Espírito Santo colocam o mundo de cabeça para baixo. As trevas recuam, o mal bate retirada e o nome de Jesus é glorificado e muitas almas são salvas para o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos é um livro que revela para nós como o Espírito Santo, o nosso Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo é poderoso e domina todas as coisas. Este livro escrito por Lucas escreveu 2 livros na Bíblia: o Evangelho, que pega o seu nome, e também o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Lucas, dentre todos os evangelistas que na Bíblia há, Lucas é o mais detalhista, Lucas é o mais profundo, Lucas é o mais cheio de detalhes e coisas gloriosas, que se nós formos meditar, nós recebemos algo tremendo da parte de Deus, e você vai ver isto daqui a pouco. Este pregador, ele terminou a sua jornada na Grécia, pregando o Evangelho. Ele foi enforcaram ele em uma oliveira na Grécia. Eu estou falando de Lucas.
E quando ele estava ali para ser enforcado, queriam que ele negassem a Jesus Cristo. Mas ele disse: eu não vou negar ao meu Senhor que me salvou. Vocês podem matar o meu corpo, mas o meu Senhor Jesus Cristo já salvou a minha alma. E ele foi enforcado e pendurado, e ele ficou ali dando glória a Deus. É bem verdade que muitos, quando morrem, principalmente os pagãos, quando eles morriam, eles ficavam se debatendo, eles ficavam xingando, eles ficavam falando mal. Mas Lucas, quando estava pendurado, diz a história romana, ele dava glória a Deus, ele dava aleluia, ele sentia a presença de Deus ali pendurado. Este homem foi cheio do Espírito Santo e escreveu este livro de Atos. Eu quero pregar para você sobre o capítulo 1, o capítulo 2 e finalizar aonde eu li no capítulo de número 3. Quando chegamos no capítulo de número 1, Lucas, ele registra algo extraordinário. O que é, pastor, que Lucas registra? Lucas registra Jesus ascendendo aos céus, Jesus subindo para os céus. Se você ler o capítulo de número 1, você vai entender isto. Jesus passa 40 dias com os homens. Depois da ressurreição, ele está aparecendo de forma esporádica. E aqui no capítulo de número 1, é a última vez que Jesus, ele aparece depois de ressuscitado, em meados destes 40 dias. Jesus está subindo aos céus. E a Bíblia diz que havia ali aproximadamente 500 pessoas vendo ele subindo para o céu, vendo ele subindo ressuscitado para a glória de Deus. Todos estavam contemplando e fitos com seus olhos nele, e ele subindo para a glória. E o Senhor dizia: ficai em Jerusalém, daqui do Monte das Oliveiras, vocês vão para Jerusalém, e vocês vão ficar lá orando, até que do alto vocês sejam revertidos de poder. E Jesus estava subindo, irmãos, e de repente apareceu varões de branco, que nós chamamos de anjos, por detrás destes galileus. E os anjos disseram para os galileus que estavam olhando Jesus subindo: vocês estão vendo este Jesus que fez assunto ao céu, este Jesus que está subindo para os céus. Desta mesma forma, os anjos falando, que vocês estão vendo ele subir, desta mesma forma ele vai voltar. Lucas registra no capítulo de número 1 a volta de Cristo. E nesta, meus irmãos, noite, neste culto de Santa Ceia, eu quero falar sobre algumas qualidades de um crente que é cheio do Espírito Santo. Eu vou repetir: algumas qualidades de um crente que é cheio do Espírito Santo. A primeira qualidade de um crente que é cheio do Espírito Santo é que ele aguarda piamente a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos aqui nesta noite estão aguardando este glorioso dia que é o arrebatamento da igreja? Eu estou esperando Jesus voltar. Quantos aqui estão esperando também Jesus voltar? A qualquer momento isto vai acontecer. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 37, diz a Bíblia: em um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. Jesus está voltando para levar o seu povo para o céu. Jesus está voltando para levar o seu povo para a glória. Então, quem é cheio do Espírito Santo aguarda com muita fé a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E enquanto o anjo dizia isso para aqueles irmãos, Jesus foi recebido na glória e se assentou à destra de Deus. Jesus, irmãos, ele volta para o seu local aonde ele sempre esteve. Jesus, ele se assenta no trono
trono, aonde ele sempre se assentou. Jesus, ele vem, se faz carne, passa por tudo e volta para o céu e se assenta à destra do Deus Todo-Poderoso. Quem se assenta à destra de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, pastor Fernando, ele obteve aproximadamente 6 grandes vitórias quando ele veio aqui nesta terra. A primeira vitória que Jesus teve quando ele se fez carne, Jesus venceu a si mesmo. Jesus venceu o seu eu. Jesus venceu a sua vontade humana. Martinho Lutero dizia que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Sim, Flávio Joséfo também defendia essa tese. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele sendo 100% homem, ele venceu a si mesmo. Ele venceu a sua humanidade. Ele venceu o seu próprio eu. Eu vou lhe mostrar uma passagem que Jesus venceu esta primeira batalha, que Jesus venceu o seu eu. Jesus estava ali no Getsemane. Jesus estava suando sangue, pingando sangue por causa de uma depressão muito forte, muito tremenda. E Jesus ali, meus amados irmãos, o diabo com certeza se chegou perto dele e disse: desista, largue tudo, abandona. Jesus não, Jesus disse: Satanás, cai por terra. Jesus disse: Senhor, se for possível, lança de mim ou passa de mim esse cálice, mas se não, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Ali Jesus venceu uma grande e primeira guerra. Jesus venceu a ele mesmo. Jesus venceu a si mesmo. Mas Jesus também venceu uma segunda batalha. Jesus, depois que venceu a ele mesmo, Jesus venceu o mundo. Foi ele mesmo que disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu esta segunda batalha. Jesus venceu o mundo. Mas há uma terceira batalha que Jesus também venceu. Jesus venceu o sistema político. Como, pastor? Pilatos chegou diante dele, Jesus todo ensanguentado, Jesus todo humilhado. O Pilatos chegou diante dele e disse: eu te livro dessa cruz, eu te livro daqui, eu tenho poder para te livrar dessa cruz. Na hora Jesus disse: Pilatos, nenhum poder é te dado se no céu não for outorgado. Nenhum poder é te dado se no céu não for liberado. O que Pilatos queria era que Jesus entendesse que ele poderia livrar ele. Mas Jesus disse: Pilatos, se eu quiser, eu chamo aqui agora e meu Pai manda uma legião de anjos. Eu não vou me vender politicamente. Jesus venceu o sistema político daquela época. Foi a terceira batalha que Jesus venceu. A quarta batalha que Jesus venceu o pecado, irmãos. Me mostre algum pecado de Jesus. Jesus nunca pecou. Ele venceu tudo. Ele venceu todas as oferendas. Ele venceu todos os projetos do diabo. Ele venceu todas as obras do diabo. Jesus nunca pecou. Nasceu santo, cresceu santo, viveu santo, pregou santo, curou santo, aleluia, morreu santo e ressuscitou santo. Jesus venceu esta quarta grande batalha. Jesus venceu o pecado. Mas Jesus venceu uma quinta batalha. Jesus venceu, irmão, Satanás de cara. O diabo veio contra ele várias vezes, desde o seu nascimento, na sua meia vida, que foi pouca na terra, e até o final dela, o diabo se apresentou sempre, e Jesus todas as vezes venceu o diabo. Mas Jesus obteve uma sexta grande batalha, uma sexta grande vitória, em uma última grande batalha. Jesus venceu a morte, aleluia. Mas Jesus
Jesus não venceu apenas a morte, pastor Fernando, Jesus venceu sobre a morte. Quando Jesus vence sobre a morte, ele ressuscita o jovem filho da viúva, Jesus ressuscita a filha de Lázaro, Jesus ressuscitou de Jairo, Jesus ressuscita o próprio Lázaro. Jesus venceu sobre a morte. Jesus também venceu a morte. Quando ele estava crucificado, que o diabo disse: morreu, acabou. Jesus venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, e vivo ele está aqui nesta noite. Eu quero que você levante a tua mão. Quem veio aqui adorar aquele que venceu tudo isto, quem veio aqui adorar aquele que é vencedor por excelência, por gentileza, levante a mão para adorar. Quem aqui nesta noite está na presença daquele que venceu todas as guerras? Paulo disse que se você se firmar nele, você também será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quando eu olho para a igreja, eu vejo uma igreja não perdedora, mas eu vejo uma igreja vitoriosa. Essa igreja vitoriosa está aqui nessa noite, de mãos levantadas, não só com uma, mas com as duas. Abre a tua boca e dê aquele grito de glória, porque o